Olá, paz seja contigo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Amaral Júnior e eu agradeço o convite feito pela missionária Célia, aí dos Estados Unidos, para trazer uma palavra de Deus para o grupo de intercessão, o grupo de oração aí nos Estados Unidos. Fico muito feliz por isso, que Deus abençoe todos vocês. E essa palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra exatamente sobre isso, sobre o poder da intercessão, o poder da oração. Eu vou trazer exemplos na palavra de Deus e também vou trazer um exemplo pessoal, tá ok? Para que você veja como é poderoso a oração dos cristãos. A Bíblia diz que muito pode, né? Muito tem o efeito, o poder, a oração de um justo. Amém? Em Atos capítulo 12, versículo 5 está escrito: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração para ele a Deus. Amém? Queridos, a Bíblia diz que o rei Herodes, ele se levantou contra os cristãos da igreja primitiva. E a Bíblia diz que ele matou alguns, inclusive o apóstolo Tiago foi morto, né, à espada, e ele viu que isso agradou aos judeus, então ele continuou com a perseguição. Ele continuou matando outras pessoas e levando outras para a prisão. E uma dessas pessoas que foi presa é o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que o rei Herodes, ele colocou 4 quartetos de soldados para manter Pedro preso na prisão. Isto mesmo. E esses soldados, a Bíblia diz que ficou um de um lado, outro de outro, né? Ficou Pedro no meio ali, preso, acorrentado, certo? Com grilhões nos pés e nas mãos, e era humanamente falando impossível que Pedro escapasse da prisão. E a Bíblia diz que a intenção de Herodes era matar Pedro após a Páscoa. Ele iria apresentar Pedro aos judeus e com certeza iria pedir a condenação dele, a condenação de morte. Porque ele já tinha feito isso com o apóstolo Tiago. Mas a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus, ela fazia contínua oração, ou seja, intercessão. Intercessão é o quê? É orar constantemente, é interceder pelo próximo, pedir a Deus pelo próximo. E a igreja fazia isso. A igreja estava orando. E a Bíblia diz que de noite, um anjo do Senhor, ele veio lá na prisão onde Pedro estava. Ele foi até na prisão onde Pedro estava. E a Bíblia diz que ele toca em Pedro, certo? Na barriga de Pedro, e diz: acorde. E Pedro abriu os olhos, mas Pedro achou que era um sonho, porque a luz daquele anjo brilhou dentro daquela prisão, certo? Os soldados não podiam ver aquilo, mas Pedro estava vendo. E a Bíblia diz que as cadeias que estavam nas mãos e nos pés de Pedro, elas soltaram automaticamente. Então o anjo disse para Pedro: levanta, calça a sua sandália, pega a tua capa e segue-me. E aí Pedro, achando que era um sonho, era algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que ele começou a pensar que era um sonho e ele começou a seguir o anjo de Deus. Ele achou que era uma visão espiritual que ele estava tendo, né, através de um sonho. Ele começou a seguir o anjo de Deus e a Bíblia diz que eles passaram por todos os guardas que adormeceram, certo? Com certeza o anjo de Deus fez aqueles guardas adormecerem, e a Bíblia diz que a porta principal da prisão, ela se abriu automaticamente. Ela se abriu automaticamente. E Pedro se viu ali livre e de repente ele caiu em si e viu que não era um sonho, não era uma visão espiritual também. E ele entendeu que era uma manifestação do poder sobrenatural de Deus para livrá-lo daquela prisão. E Pedro imediatamente foi em busca ali dos irmãos, né? Foi à casa onde os irmãos estavam e bateu na porta. E uma menina veio atender, né? E viu que era Pedro, olhou do buraquinho lá da porta lá, né? Vamos dizer assim, do olho mágico da porta, viu que era Pedro, mas não abriu a porta. Foi lá dentro e falou com as pessoas: olha, Pedro está aí fora. Mas as pessoas falaram: não, não é possível, Pedro está preso. Mas a menina disse: não, é Pedro sim, e a Bíblia diz que ela insistiu
em dizer, em afirmar que era Pedro, até que alguém foi lá e olhou e falou, olha, eu acho que é o anjo de Pedro que está aí. Mas quando Pedro insistiu ainda mais, porque não abriram a porta, ficaram com medo, certo? Mas Pedro insistiu batendo na porta e quando abrem a porta, a Bíblia diz que eles viram que realmente era Pedro e todos se alegraram. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha o poder da intercessão, o poder da oração. Livrou Pedro da morte, livrou Pedro da prisão, fazendo com que a manifestação do poder sobrenatural de Deus acontecesse na vida de Pedro. E é isso que acontece. Quando você ora, certo? O mundo espiritual se move a seu favor e se move em favor das pessoas na qual você está intercedendo por elas, na qual você está orando por elas. Eu lembrei aqui de um rapaz que ele era próspero, certo? Ele tinha várias empresas e o pai dele era intercessor dele. Então, todo negócio que ele iria fazer, ele contava para o pai e o pai dizia, olha, eu vou orar por você, meu filho. Então, todo o negócio dele dava certo e ele prosperou, ganhou dinheiro, ficou rico, se tornou o maior dizimista, inclusive, da igreja, mas o pai dele faleceu e ele perdeu aquele poder de intercessão. E, de repente, ele começou a quebrar e começou a perder tudo que ele tinha. Ou seja, a oração do pai dele mantinha ele próspero, dava a ele vitória nos negócios, certo? Fazia ele crescer. Muitas igrejas estão crescendo, certo? São vitoriosas, se tornam grandes, ganham muitas almas. Por quê? Por causa da oração daqueles que são intercessores, que não são nem mesmo conhecidos dentro da igreja por muitas pessoas. São pessoas anônimas que estão lá quietinhas, escondidinhas, vão lá naqueles cultos de oração que vai pouca gente, mas elas sustentam aquele ministério com o poder da oração. Eu vi isso no meu ministério. Eu estava com uma igreja em Florianópolis e a igreja não crescia, a igreja se arrastava, era uma média ali de 30 pessoas e não andava a igreja. E o que eu fiz? Eu tive a ideia de colocar as pessoas para orar de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, todo domingo. Ou seja, uma intercessão sendo feita todo domingo pelo crescimento da igreja, pelas pessoas que tinham sido evangelizadas para que elas se convertessem, para que elas viessem para a igreja. E, de repente, irmãos, nós começamos com essa oração todo domingo, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Cada irmão orava 1 hora, certo? E a igreja começou a crescer, começou a encher, irmãos, ao ponto de pessoas terem que sentar na porta do banheiro, ter que colocar a cadeira na porta do banheiro, literalmente, porque não tinha espaço dentro da igreja de tanto que ela cresceu. E eu não usei estratégia de célula, não usei estratégia de cultos especiais, nada disso. Foi a oração, o poder da oração fez com que a igreja crescesse. É isto que eu quero passar para você. Você está aí, é intercessor aí na sua igreja, você é intercessor aí nos Estados Unidos, você está orando até mesmo por pessoas, parentes, amigos, familiares que estão aqui no Brasil, que estão aí nos Estados Unidos, e tenha certeza de uma coisa, a sua oração funciona. No momento em que você está orando, anjos de Deus saem dos céus para trabalharem em favor das pessoas na qual você está intercedendo, certo? Há uma batalha no mundo espiritual, há uma guerra no mundo espiritual, demônios que se levantam para amarrar a vida das pessoas, para amarrar o crescimento da igreja. As portas do inferno se levantam contra a igreja, mas a Bíblia diz que elas não prevalecerão contra a igreja, mas vão se levantar, certo? Mas a sua oração, a sua intercessão faz com que o mundo espiritual, os anjos de Deus no mundo espiritual trabalhem em favor das nossas vidas, e aí as portas que estão fechadas são abertas automaticamente, assim como foi com Pedro. Veja bem, as cadeias quebraram automaticamente e as portas se abriram. Quantas pessoas que você está intercedendo por elas e elas estão presas por Satanás?
né? Elas estão dentro de cadeias, dentro de prisões espirituais, prisões talvez de vícios, não era o caso de Pedro, né? Mas prisões de vícios, prisões de pecados que a pessoa não consegue abandonar. Mas quando você ora, essas cadeias são quebradas automaticamente e essas pessoas são libertas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro exemplo eu quero dar agora na palavra de Deus, esse exemplo é também de Daniel. A Bíblia diz que o povo estava cativo na Babilônia por 70 anos. Já havia acabado ali os 70 anos e o povo teria que ser liberto, certo? Porque a profecia era somente 70 anos de escravidão. Depois tinha que haver a libertação, mas a libertação não acontecia. Então um homem ali na Babilônia se levantou para interceder pelo seu povo e esse homem se chama Daniel. Isto mesmo, o profeta Daniel se levantou com intercessão, orando 3 vezes por dia, mas ele começou uma intercessão forte também com jejum, e ele começou e fez isso durante 21 dias. Quando chegou no 21º dia, o anjo Gabriel apareceu para ele e disse: homem amado de Deus, desde o primeiro dia em que você começou a buscar de Deus uma resposta, eu saí ao teu encontro, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas aí veio o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, e venceu o príncipe da Pérsia, e eu estou aqui agora com a resposta que você buscou de Deus. Amém? Ou seja, nós podemos ver ali uma batalha no mundo espiritual que foi vencida, certo? Pelo servo de Deus através de oração. Ou seja, havia um príncipe da Pérsia, um demônio, né? Um principado de Satanás que mantinha o povo ainda escravo na Babilônia. Mas a oração de Daniel, a intercessão de Daniel, fez com que esse demônio fosse vencido, fosse derrotado pelo príncipe de Deus, pelo arcanjo Miguel, que Deus enviou ali para derrotá-lo. Amém? Você tem que entender que os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor dos herdeiros da salvação. Isto mesmo, quando você ora a Deus, certo? Quando você está intercedendo, tenha certeza, tenha convicção que os anjos estão saindo conforme a sua oração, conforme a sua intercessão, e estão trabalhando em favor do povo de Deus, em favor de todas aquelas pessoas que você está orando e intercedendo por elas. Amém? Então fica aí essa palavra de Deus para você. O seu ministério de intercessão, ele é muito importante. Deus chamou você para isso. Amém? E através da sua oração, da sua intercessão, muitas coisas maravilhosas vão acontecer, coisas maravilhosas e de Deus vão acontecer na vida de milhares de pessoas. Em nome de Jesus, tanto aí nos Estados Unidos, quanto também aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque a oração, ela atravessa, ela tem o poder de atravessar os céus e os céus dos céus, amém? Quanto mais atravessar os estados, os países, as nações, ela tem também o poder de fazer isso, amém? E a sua oração, a sua palavra, ela não vai ficar vazia no ar, ela vai sair e vai executar aquilo pelo qual ela foi determinada em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, intercessores, que vocês possam se revestir de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida de vocês, que vocês possam ser cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo possa dirigir a oração que sai da boca de vocês conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Um abraço, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e peço a você, interceda pelo meu ministério. Ore por mim, eu preciso da sua oração. Amém? Agradeço aí o convite à missionária Célia, né? Que Deus abençoe você, missionária. Muito obrigado por aquela oportunidade que a senhora me deu aí nos Estados Unidos de poder levar uma palavra para os irmãos. Que Deus continue abençoando vocês em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fica com Deus e quem puder, me siga nas redes sociais, no canal do YouTube. Deus abençoe, um beijo aí no coração de vocês.